Eu acho que meu marido vai acabar na prisão se eu contar a verdade pra ele. E aí, minha gente, tudo bem? Eu sou Isa Carlotti e venho trazer pra vocês mais histórias nesse nosso segundo episódio aqui do canal e também do pro Spotify, ok? Para a gente debater tudo que vai ser falado por aqui hoje. Galera, o tema de hoje são relacionamentos, tá? Relacionamentos complicados, relacionamentos complexos e as pessoas pedindo opinião se elas estão exagerando. E eu quero debater com vocês, pensar alto com vocês. Eu espero que vocês também deixem aqui as suas opiniões nos comentários. Lembrando, se inscreve aqui no canal, mande a sua sugestão de história. Se você tiver uma história muito legal também, manda pra mim. Pode ser lá no Instagram, no direct. Mas às vezes as conversas se perdem por lá, então qualquer coisa deixa no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo e também na descrição desse vídeo. Galera, se assim como eu, você ainda tá se familiarizando com o Reddit. Reddit é um fórum onde você posta anonimamente as suas histórias. Então as pessoas às vezes não têm com quem conversar ou ficam com medo de serem julgadas por pessoas próximas. Vão lá anonimamente nesse fórum e contam suas histórias e pedem conselhos, opiniões e tudo mais. E às vezes elas têm atualização. Às vezes a pessoa coloca aqui, ouve, talvez ou não, ali os conselhos das pessoas, tem o desenrolar lá na vida dela pessoal e vem contar a atualização do que aconteceu pós alguma ação ou não dela. Eu venho aqui para contar a primeira história para vocês, talvez leia alguns comentários relevantes que as pessoas fizeram para ela, alguns conselhos, e depois eu venho com a atualização, beleza? Eu acho que meu marido vai acabar na prisão se eu contar a verdade para ele. Oi, pessoal. Este é um post um pouco dramático, mas é algo que eu não consigo conversar com ninguém na vida real. Eu e meu marido estamos juntos há 8 anos, casados há 6. Eu, mulher de 27 anos, e ele, homem de 41 anos. Temos 2 filhas lindas, uma de 6 e uma de 4. E sinto que tudo está indo tão perfeitamente. Tive uma infância bem difícil. Pai abusivo, mãe viciada. E ele também teve uma vida complicada. Ele perdeu a filha antes de nos conhecermos, e toda a vida dele foi dedicada a um trabalho de alta pressão que o fez ver coisas horríveis. Ele não discutiu isso comigo diretamente, mas deixou claro que também fez algumas coisas ruins. Ele se aposentou disso agora, mas isso é só para explicar porque estou assustada. Não vejo muito minha família por motivos óbvios, mas recentemente minha prima de 29 anos se casou com um cara que cresceu perto da nossa família, que vamos chamar de Bob, que tem 30 anos. Ir ao casamento e à festa depois foi a primeira vez que vi qualquer um deles em muito tempo, e foi uma cerimônia linda. Fiquei tão feliz por eles. No entanto, conforme a noite avançava, Bob começou a ficar um pouco flertador, falando sobre como eu havia crescido e como eu era apetitosa. Mesmo depois de ter 2 crianças e como a maternidade me caía bem. Meu Jesus amado. Isso me deixou desconfortável, mas achei que ele tinha bebido demais. Não estava a fim de estragar o dia, mas feliz da vida da minha prima, especialmente quando provavelmente não vou vê-la de novo por mais uma década. Maior arrependimento da minha vida adulta. Eu também havia bebido um pouco a mais e estava desorientada. Resumindo, quando fui para o jardim pegar algumas coisas que as crianças tinham deixado para trás, ele me encurralou e me atacou. Bob, não é isso? O marido que estava casando ali com a prima dela. Eu não esperava isso de jeito nenhum. Tentei de tudo. Depois fiquei tão confusa que entrei de fininho de volta na casa. Eu me arrumei e tomei mais algumas bebidas. Encontrei meu marido murmurando no canto porque ele odeia festas. E basicamente disse que deveríamos voltar para o nosso hotel por causa das crianças que estavam desmaiando na cama da prima. Ele percebeu que algo estava errado e que meu vestido estava um pouco sujo. Mas, gente, não ficou muito clara aqui pra mim. Um parênteses. Ele realmente foi às vias de fato com ela? Caraca, no casamento dele. Enfim, ele percebeu que algo estava errado e que meu vestido estava um pouco sujo, mas eu disse que era por ter bebido demais e caído. Ele ficou irritado porque, historicamente, eu tenho um problema com álcool, mas acabou amolecendo e eu só rezei para que isso tivesse acabado. No entanto, cerca de 1 semana depois, ele me perguntou de novo o que aconteceu. Tentei contar a mesma história, mas não sei se fui convincente o suficiente. Além disso, hoje ele tem falado sobre eu parecer diferente, e admito que não estou sendo tão voraz quanto normalmente eu seria. Sou extremamente atraída por ele e tenho uma libido alta. Eu simplesmente não consigo me sentir conectada agora. Ainda me sinto suja e sei que estou escondendo algo dele. Ele continua tentando insistir que só se importa. Ele tá perguntando por que se importa porque ela tá diferente, né? Ele é tão inteligente e tem uma inclinação natural para a investigação.
Estou aterrorizada de que ele pense que eu cometi um erro e traí ele consensualmente. Talvez eu esteja paranoica, mas ele parece suspeito e me conhece melhor do que ninguém, mas eu simplesmente não consigo contar pra ele. Ele passou por tanta coisa. Pô, mas amiga, você também passou por muita coisa, né? Ele também sabe que eu fui magoada assim no passado. E pela forma como lidou ao descobrir isso, eu sei que ele vai tentar aniquilar o cara. Definitivamente. Ele vai descobrir quem foi porque ele fez alguns comentários engraçados sobre o cara de qualquer forma. E vendo ele segurando nossa filha mais nova, tenho medo de que minhas babies percam o pai. Ele é genuinamente tudo o que eu tenho nesse mundo. Ele e nossos filhos. E eu não consigo. Mas também não consigo ser normal com ele no momento. Eu estou exagerando? Devo apenas contar pra ele? Ou estou certa em achar que é melhor ter um pouco de desconfiança agora do que arriscar que ele realmente tome uma atitude drástica contra alguém? Bom, agora eu vou ler para vocês alguns comentários, alguns conselhos que as pessoas deram depois ela efetuar esse post. Eu entendo totalmente, mas ele está do seu lado. Tem que confiar nele e contar. Você nunca será a mesma pessoa segurando isso. Fala pra ele e depois liga pra polícia e denuncia antes que ele consiga pegar o cara. Esse é um comentário. Aí outra pessoa fala: chama a polícia e faça a denúncia primeiro, depois conte a ele. Deixa a polícia lidar com o cara inconveniente primeiro. Tem opiniões sobre isso. Isso aqui provavelmente é um post gringo, mas aqui nem sempre as coisas funcionam do jeito que, vamos fazer e a justiça vai ser resolvida, mas é o ideal a se fazer. Enfim, pelo menos você fez todas as coisas que você poderia fazer, pra não falar, mas por que não fez isso primeiro? Faça tudo que você pode fazer. Beleza, alguém fez um comentário bem grande, eu vou ler pra vocês. Não sei se vai ser tão tranquilo assim quanto vocês acham. A probabilidade deles trazerem ele, entrevistá-lo e depois libertá-lo é muito, muito alta. Eu concordo. Por ver isso acontecer próximo a mim. Eles podem nunca prender o cara porque ela não tem nenhuma prova, além de um vestido bagunçado. Se houver algo como fluidos corporais no vestido, ela poderá contar com uma versão melhor do que ele. Pra mim, parece que a única maneira de conseguir justiça aqui é contar pro marido dela e depois ir até onde eles moram e basicamente deixar o marido dela acabar com esse cara. Ele é bastante, né? Muitas opiniões, né, gente? Muitas camadas. A OP geralmente é a pessoa que tá contando a história, tá? Parece muito inteligente. Ela vai ter que confiar no marido, como vocês estão dizendo. Eu consigo entender como ele se sentiria, já que tive uma namorada no passado que me contou que foi na faculdade, desistiu por causa disso. Eu estava furioso. Lembro de ter dito que queria o sangue dele nas minhas mãos. Claro que isso não irá resolver nada e apenas tornará as coisas mais traumáticas para ela. Ela já teve o suficiente desse tipo de coisa na vida, mas o que vai acontecer é que a justiça será feita, caso o próprio marido dela vá resolver as coisas, né? Bom, enfim, aí tem mais um montão de comentários aqui. Aí tem uma pessoa que fala assim, ó: Pi, você precisa contar pro seu marido agora, hoje, e nem um segundo a mais. Se isso foi um abuso, desprotegida, por que eu tô fazendo assim, gente? É porque pode ser que o YouTube corte, né? Então eu prefiro deixar assim, tá? Mas vocês entenderam. Então há uma chance significativa desse canalha do mal possa ter te infectado com alguma DST. Uma amiga de um colega de um trabalho passou por uma situação quase idêntica recentemente e optou por proteger indiretamente o predador, não contando ao marido sobre, achando que estava protegendo o marido. Avançado 12 meses, ela acabou de confirmar que é HIV positivo e seu mundo desabou. O marido dela se recusa completamente a acreditar que ela foi abusada, porque quem esconderia algo assim e por tanto tempo? Ele vê isso como uma desculpa para esconder a traição que a levou à sua infecção por HIV e agora está tentando controlar os danos. É complicado, né, gente? Enfim, independente de ter tido a inserção do membro do rapaz nela ou não, é um estupro, né? Então, independente. Mas realmente, acho que por mais difícil que seja ter esse confronto, né, com a verdade com o seu marido e tá temendo o que ele possa ou não fazer, a verdade geralmente é o melhor caminho para muitas situações. É preocupante, mas assim, como não contar e viver bem depois? E quanto mais o tempo passa, mais difícil vai ser contar a verdade. E aí, os danos de ter demorado pra contar o dia que a verdade vier à tona podem ser piores, sabe? Pra você mesmo. O que vai vir depois, você não tem controle. Você só tem 50% de controle sobre a sua vida. Os outros 50%, infelizmente, a gente tá aí à mercê do mundo, infelizmente, né? Porque você não teve controle de alguém ter te pego e feito o que quis.
E agora você tem que lidar com as consequências disso enquanto o cara tá vivendo a vida dele. Então a melhor coisa que você pode fazer é faz a denúncia na polícia. Faça a denúncia pro seu marido. Contar com a justiça é muito difícil, tá? É muito difícil. E são muitos pensamentos, já que eu tenho um caso próximo à família, então assim, é muito difícil, tá? Vamos dar continuidade na atualização, antes de eu dar algum parecer maior? Então, atualização. Olá a todos. Primeiro de tudo, uau. Só uau. Eu não esperava que aquele post tivesse a atenção que teve. E de forma ingênua. Não esperava algumas das reações ruins que ele recebeu também. No entanto, sou muito grata pela quantidade de conselhos brilhantes, linhas de apoio e experiências que foram compartilhadas comigo. Muitas pessoas não cresceram da forma como eu cresci. Então eu consigo entender por que isso pode parecer estranho para vocês. Mas obrigada pelo apoio. Vou fazer um parênteses aqui, que é muito louco, que eu percebo que outras pessoas, elas acham que... nossa, como isso é fantasioso. Para quem não viveu uma realidade de pessoas narcisistas, violentas, entre outras coisas, e muitas vezes dentro da própria casa, da própria família, pode ser de fora, mas principalmente dentro da família acontecem muitos casos, é difícil para a pessoa entender que isso é real, né? Eu acho que isso às vezes é só... hoje existe um termo chamado rage bait, né? Que as pessoas conseguem muitas views e muito engajamento através da raiva do conteúdo que ele traz, né? Mas muita gente faz clickbait por isso, né? Mas muita coisa é muito verdade. Só que não é porque não está na tua realidade que aquilo é mentiroso, sabe? Então, deem mais valor às histórias das pessoas, porque muita coisa pode ser para conseguir atenção, mas muita coisa é muito real. Dito isso, sobre a atualização. Isso é muito cru e muito íntimo de uma maneira que eu não acho que tudo precisa ser compartilhado. Então, vou te dar apenas os principais pontos. Eu decidi bem rápido o que precisava contar a ele, mas não tinha certeza de quando, como e se eu deveria levá-lo a uma volta até a delegacia. Como alguns comentaristas sugeriram, o que eu realmente pensei que acabaria irritando ele ainda mais. Mas no final, a decisão foi tomada por mim. Talvez eu tenha parecido extra angustiada, porque na cama ele fez uma cena que eu não soube como responder bem. Então ele apenas suspirou, colocou um pouco de distância entre nós e expôs tudo. Ele disse que eu tinha sido diferente e que ele não é um idiota e não está bravo, mas precisa saber. Naturalmente eu hesitei, mas acabei chorando e contei pra ele. Então, ele ficou ali por um segundo contemplando e perguntou se foi no casamento. Eu acenei com a cabeça. Quando ele percebeu que eu não havia escorregado e que ele estava realmente lá, ele simplesmente perdeu o controle e começou a chorar. O que é algo que eu nunca havia visto antes. Ele perguntou quem era. E eu inicialmente disse que estava com medo de contar, porque a razão pelo qual hesitei foi porque pensei que ele iria dar fim no cara, né? Ele respondeu que o cara merecia. Nesse ponto, eu tentei acalmá-lo. Acabei contando a ele e então eu disse que acho que deveria ir à polícia. A posição dele era a de que vamos conversar sobre nossas opções amanhã, porque nas palavras dele, eles, a polícia, serão muito duros com você. Que louco, né? Pior que é verdade. O que eu sei, obviamente, mas minha posição firme é que eu quero que ele enfrente a justiça de alguma forma. Ele acenou, mas estava difícil de entender. Ele também me perguntou se eu ainda queria tentar ter outro bebê. E eu disse que queria tudo com ele, mas que não poderia saber isso agora. Vocês vão ficar felizes em saber que eu pedi a ele para não fazer nada louco. E, relutante, contei que fiz esse post, o que deixou ele um pouco irritado, mas no final ele entendeu. Ele estava principalmente bravo consigo mesmo, e isso está me consumindo. Ele foi trabalhar normalmente, mas eu consigo perceber que ele ainda está bastante angustiado. Até nossas pobres filhas conseguem perceber. Tudo bem, eu entendo, tá? O lado dele, vou abrir um parênteses aqui, mas assim, você é a principal vítima dessa história. Não esqueça disso. Vou tomar um tempo hoje para resolver isso. Vou entrar em contato com minha querida terapeuta em primeiro lugar. E depois vamos tentar falar com um amigo policial do meu marido sobre algumas coisas mais tarde. Mas minha principal preocupação é que eu quero que tudo seja formal e que fique registrado. Só por precaução. Isso provavelmente não é tão dramático quanto você pensou que uma atualização desse tipo seria. Mas é basicamente o que eu tenho agora. É difícil ler o que ele está pensando no momento, e estou com medo de realmente ter machucado o nosso casamento. Mas neste momento, acho que a posição dele é que, como ele podia perceber que algo estava errado e que eu me afastei, ele acredita que eu fui machucada e ele não está bravo. Vamos rezar para que consigamos passar por isso. Obrigada, amores. Se eu tiver mais novidades, vou atualizar. Se tiverem alguma pergunta, claramente perguntem
Mas eu sinto que isso é tudo por agora. Agradeço pelo apoio, vocês me deram a coragem que eu precisava. E aí depois tem mais comentários, enfim. Eu vou comentar só que, apesar de ela estar bastante preocupada com o relacionamento dela, eu entendo. Se esse é um relacionamento bom para ela, que traz conforto, tranquilidade, eles se dão muito bem. Eu entendo ela estar preocupada disso ter afetado o relacionamento dela, dele eu não fiz nada, como eu não percebi, como eu não vi isso, tava lá também, e eu não pude fazer nada, as coisas aconteceram embaixo dos meus olhos, porque todos estavam no casamento, mas eles têm 2 filhos, ele estava cuidando das filhas enquanto o cara, então a culpa disso não é dela, a culpa disso não é dele, a culpa disso é somente, exclusivamente, do que tá o cara chamado de Bob, que era o noivo, que estava casando, era a festa de casamento dele com a prima dela, e ele é o único culpado dessa história toda, né? E provavelmente talvez tenham mais atualizações. Se houverem mais atualizações dessa história, eu trago em um outro episódio. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história, quais são as suas opiniões relacionadas a todo esse contexto, a primeira história, a atualização, tá bom? Já comentei bastante coisa nesse meio de caminho. Eu não vou me estender mais, porque eu quero contar mais uma história pra vocês. Então, bora pro segundo relato do Reddit de hoje. Antes de mais nada, não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Deem o seu like pro YouTube entender que esse canal tá sendo legal, tá sendo relevante. Então, e os seus comentários ajudam a trazer mais engajamento e esse canal crescer aqui cada vez mais. E se você tá me ouvindo pelo Spotify, se você for uma pessoa muito legal que tá vendo esse vídeo aqui, me escuta no Spotify também. E não esqueçam de dar 5 estrelas. Deem a sua avaliação, mas esteja 5 estrelas para também o Spotify entender como relevante e começar a entregar este conteúdo para mais pessoas e a gente crescer enormemente esse sonho. Me ajuda aí, galera. Estou exagerando por meu namorado basicamente ter encenado um teste para ver se eu trairia com o primo dele. Gente, eu tô rindo porque... Cara, que absurdo. Pelo título... Não, amiga, você não está exagerando. Caraca, eu, mulher de 26 anos, estou namorando o meu namorado de 29 há cerca de 1 ano. Tudo tem sido normal, talvez normal demais. No fim de semana passado, ele me convidou para um pequeno encontro familiar na casa dele. Nada louco, só comida, música, algumas bebidas. Ele mencionou que o primo dele também estaria lá, mas eu nunca o tinha conhecido antes. Quando cheguei lá, o primo, um rapaz de 27, estava estranhamente prestativo. Não de forma creepy, macabra, só muito intencional. Me elogiando, me oferecendo para repor bebida, sentando ao meu lado sempre que podia. A princípio, eu pensei, tudo bem, talvez ele seja só amigável. Mas então meu namorado começou a desaparecer, como sumir completamente em outros cômodos por longos períodos de tempo. Em um ponto, era só eu e o primo na sala de estar. Ele se vira pra mim e fala, então... Você sempre fica com caras como ele? Eu ri, mas ele continuou pressionando, dizendo coisas como: você poderia fazer melhor. Você sabe, nem tudo é como parece. Alguns homens gostam de compartilhar. Parênteses. Que ódio! Meu Deus! Quanto absurdo, gente. Já tô pistola aqui. Meu Deus! Ai! Cara, quero me rasgar inteira aqui. Caramba, que 2 panacas. Naquele ponto eu fiquei desconfortável. Eu mandei uma mensagem para meu namorado perguntando onde ele estava. E sem resposta. Então o primo dele simplesmente disse: se você quisesse fazer algo, você não diria a ele, certo? Gente, eu tô rindo muito de raiva, velho. Que isso? Eu imediatamente me levantei e fui procurar meu namorado. E adivinha onde ele estava? No corredor, com o telefone dele, bem na porta. Eu perguntei a ele o que estava acontecendo, e ele só sorriu e disse: relaxa, eu só queria ver como você se comportaria. Me comportar? Eu disse a ele que isso era insano e saí imediatamente. Agora ele está me mandando mensagens dizendo que eu passei, que sou material de esposa. Ai, ai. E que estou exagerando porque nada realmente aconteceu. Gente, só ri. Respira fundo. Vamos seguir. Mas eu me sinto armada, testada, desrespeitada. De leve? De leve não, amiga. De leve não. Totalmente desrespeitada. De leve não. Porque estou sendo colocada em um experimento de lealdade que eu não assinei.
Gente, isso aqui é muito pior do que aquele... Quem era aquele cara? Fazer teste de fidelidade? Ai, para. Aquilo já era absurdo, tá? Eu estou exagerando ou isso é tão bagunçado quanto parece? Ai, não é bagunçado. É completamente desrespeitoso, desonesto, macabro, tá? E te digo mais. Se você quisesse devolver o desconforto na mesma moeda, não estou recomendando isso. Mas pode ter certeza que o resultado não seria o mesmo, tá? Porque para alguém fazer isso com você, é porque ele é um cara que tem motivos para se desconfiar. Quando você fica muito desconfiando de uma pessoa, é porque você está devendo algo. Então, meu conselho, que ninguém pediu, tá? Mas estamos aqui para opinar. Porque, na verdade, ela falou, estou exagerando? Ela perguntou. Não, amor, você não está exagerando. E, inclusive, você quer uma dica? Acabou esse relacionamento. Ele já nunca existiu. O respeito já não existe, tá? E se não existe respeito, não existe relacionamento, tá? Admiração e respeito são coisas que são muito importantes dentro de um relacionamento. E se basicamente isso é quebrado, dificilmente é reconstruído. E depende também muito do motivo, tá? Confiança, respeito, nem depende tanto do motivo, tá? Mas a gente não sabe, né? São casos e casos, então vamos analisar caso a caso. E esse caso aqui, acabou. 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 Não tem como você ficar dentro de um relacionamento desse achando que tá tudo bem depois. E quantas vezes ele vai fazer pegadinha, né? E quantas vezes ele pode fazer alguma besteira e falar que era só brincadeira? Não dá. Não tem respeito aqui. Se valorize porque ele não te valoriza. Pra gente fechar com 3 histórias, vamos pra mais uma? Nessa pegada? E, gente, por favor, me contem aqui. Deixem nos comentários. Ó, história 1, história 2. Qual você achou mais absurda, tá? Vou contar mais uma e a gente vai saber qual história você achou mais absurda e dê sua opinião também. Vamos para a terceira e última história do vídeo de hoje. Aí vai vir a primeira história do Sou Babaca. Eu sempre quis ler uma história de Sou Babaca por... Vamos lá. Minha namorada sumiu. Sou babaca por... Eu, homem de 22 anos, namoro uma mulher de 20 anos, que sempre disse que a avó era controladora, até antes da gente começar a namorar. Coisas como dormir comigo ou ficar até tarde eram praticamente impossíveis, segundo ela. Quando eu falava em dormir junto, ela sempre dizia que a avó não iria deixar e que ficava muito ansiosa só de pensar em perguntar. Depois de muita conversa, coisa de uns 3 meses, ela finalmente falou com a avó. Resultado, a avó deixou sem hesitar. Ou seja, aquela ideia de que a avó nunca deixaria simplesmente caiu por terra. Só que aí apareceu um novo problema. O pai. Ela passou a dizer que o pai que não deixava ela dormir comigo. O detalhe é que antes o pai nunca tinha sido citado como problema. Ele simplesmente apareceu como um novo obstáculo. Mesmo assim, segundo ela, a avó ainda encrenca em algumas situações. Ela diz que a avó não gosta que ela chegue muito tarde, que tem dias da semana que não pode me ver, e coisas do tipo. Então, muitas vezes, a gente acaba deixando de fazer coisas simples por causa disso. Por exemplo, às vezes ela não me chama para sair porque acha que a avó não vai gostar. Isso aconteceu nesse fim de semana agora, inclusive. Ou quando ela vem aqui em casa, fica muito ansiosa com o horário para ir embora. A sensação que eu tenho é que a gente nunca consegue simplesmente aproveitar o tempo juntos sem essa pressão. Isso tudo é só o contexto. O problema mesmo aconteceu agora. Sexta-feira é aniversário dela e seria o primeiro aniversário dela comigo. A gente marcou de jantar em um lugar bem chique que ela escolheu. E eu estava realmente animado com isso. Perguntei se ela poderia dormir aqui na sexta depois do jantar. Ela respondeu que não, porque o pai iria desconfiar se ela dissesse que iria dormir na casa de uma amiga depois do jantar comigo. Dormir na amiga é a desculpa para ela dormir comigo. Isso me desanimou bastante, porque parece sempre a mesma história. Sempre aparece algum impedimento de família. A gente não saiu esse fim de semana, domingo, porque ela disse que ficou com medo de a avó brigar. Quantos anos ela tem mesmo? 20. Ok. Só para contextualizar. Então eu fiz algo, fiquei chateado e simplesmente sumi naquela noite. Era por volta de 21 horas de terça. No dia seguinte, ela mandou mensagem perguntando o que tinha acontecido. Foi aí que eu expliquei o que estava me incomodando. Que parece que a gente nunca faz o que quer, porque sempre aparece algum problema da família dela. Antes era a avó, agora é o pai. E até quando
ela vem aqui, parece que a gente não consegue aproveitar direito porque ela fica preocupada com o horário. Aí a resposta dela foi que ela queria passar sexta com a família depois do jantar. Surgiu outra desculpa, parece. Antes era o pai que iria desconfiar. Aí ela veio com isso do nada, de que queria ficar com a família. A conversa continuou e em um momento ela falou algo do tipo, vou dormir aí então. Eu fiquei meio confuso com isso, porque se foi fácil assim, por que ela não fez isso antes? Parece que as coisas só acontecem quando chegam ao limite da discussão. Foi então que desanimei e falei, relaxa, não precisa abrir mão de nada. A gente já vai jantar juntos, tá tranquilo. Depois que falei pra ela relaxar e que não precisava abrir mão de nada, ela simplesmente parou de responder. A última mensagem dela foi por volta das 16 horas. E desde então, silêncio total. Isso nunca aconteceu antes, nem em discussões mais pesadas. Então agora estou com duas dúvidas na cabeça. Eu sou babaca por ter sumido quando fiquei chateado no começo? Ou ela que está sendo babaca por ter simplesmente sumido depois da conversa e meio que devolvido na mesma moeda? E vamos para alguns comentários das pessoas. Rapaz, vamos pensar em duas possibilidades. A primeira é que a família dela realmente não esteja deixando ela fazer as coisas. E que eles mudam o comportamento perto de você. Além de que ela segura a bronca. A segunda é que ela realmente não quer passar esse tempo mais íntimo com você. E vai ficar inventando desculpa até elas ficarem cada vez mais bizarras. Vale a pena ficar com ela em qualquer uma das duas possibilidades? Hoje mesmo eu ouvi a expressão, quem quer de verdade arranja tempo. E cara, me doeu muito ouvir isso no contexto que eu vi. Pode ser que doa em você também. Mas é uma dor de crescimento. Escolha a sua própria paz, mano. Você merece relacionamento mais fácil. Você não foi exagerado por ter sumido, mas poderia ter lidado um pouco melhor sim. Ele responde também. Esse é o comentário top 1. Alguém responde o comentário desse cara, tá? Se ela realmente não quer passar esse tempo mais íntimo com você e vai ficar aí inventando desculpa até não dar mais, se for o caso, também cabe ao OP, que é quem escreveu, se perguntar por que a menina não se sente confortável em ser sincera com ele. Pode ser algum problema pessoal dela, insegurança, etc. Ou também pode ser essa insistência do OP. Se já percebeu que a menina não quer, por que insistir em ficar pedindo? Isso passa a impressão de que a pessoa não aceita ouvir não. Bom, galera, é uma história de jovens, né? Vamos pensar que ela tem 20, ele tem 22. E que com 20 anos, gente, eu me achava muito madura, mas eu não era. E sim, meus pais tinham muito poder sobre mim, muito controle sobre mim, sim. Até os 26 anos. Eu brigava muito em casa, eu tinha horário para chegar, eu tinha que chegar até as 22 horas. Eu não podia sair para ir pra noite, pra rolê. A primeira vez que eu saí foi com 21, se eu não me engano. Meus pais tinham, sim, controle sobre mim com 21, com 22 anos. E em casa era muito desconfortável, era muita briga para toda vez que eu tinha que confrontar meus pais para pedir alguma coisa, para sair, para ficar até mais tarde, para dormir na casa do meu namorado com a família dele, explicava que ia estar irmão, todos dividiam o mesmo quarto, os pais estavam lá, todo mundo estava lá e tudo era muito complicado. Então, ela tem 20 anos, cara, pode ser que sim, sejam os pais, sejam os avós e toda hora muda porque é complexo para ela também. Ou pode ser que ela simplesmente não queira e não sabe como se desvencilhar, não sabe dizer não. Então, em todo caso, termina. Se ela não tem coragem de terminar, termina você. Porque tá inconveniente pra você e tá claramente desconfortável pra ela. Porque toda hora ela tem que arrumar encrenca em casa. E aí, no momento certo, ela vai arrumar um relacionamento melhor pra ela. Ou ela, a partir desse momento, vai tomar atitudes, conversar melhor com os pais. É difícil, tem pais que é difícil dialogar, tá? Tem pais que, não importa, você tenta ir pelo diálogo, não tem como. Aí começa a briga e a casa vira realmente um sufoco de estar em casa. Então, podem ser muitas coisas. Me digam aí se vocês têm pensamento diferente do meu, diferente dos comentários, o que vocês responderiam para essa pessoa da terceira história. Me contem qual caso você achou mais bizarro, mais complexo e para quem você gostaria de deixar um recado e qual seria esse recado. Não esqueçam de se inscrever, dá um like aí, segue também no Spotify. E eu queria falar para vocês que esta vela está cheirando super bem. Inclusive, essa vela é do meu ateliê. Está cheirando maravilhosamente bem. E tá no finzinho e tá cheirando super, que é uma vela de cereja com avelã maravilhosa. Vou deixar também o arroba do meu ateliê aqui pra vocês, quem sabe, né? Valeu, pessoal! Até a próxima! Tchau, tchau!